tarde, seja bem-vindo a mais um podcast Calça Suja, o podcast do mercado imobiliário. Comigo, Wagner Nogueira e meu amigo Antônio Souza. E Wagner, hoje nós estamos seguramente com uma pessoa especial convidada, né? Sem dúvida, uma pessoa muito bacana que a gente vai entrevistar hoje. E quero deixar o convite para você participar aqui da nossa live, clicar aqui no sininho para nos seguir, saber das notificações. E também não deixe de aproveitar esse QR Code aqui em cima, te dá 10% de desconto em qualquer curso do IBRESP, um dos nossos patrocinadores, não é isso? É isso aí. E olha, quando você se matricula lá no IBRESP, você, além do curso que você vai fazer, ainda existem mais 8 cursos gratuitos. Então, vá lá, aproveite e aprenda, que é o grande negócio que a gente tem feito aqui, né, Wagner? Sem dúvida. O IBRESP é um grande parceiro e tem dado esse desconto para você que está nos assistindo. Só escanear esse QR Code aqui, você já tem 10% em qualquer curso do IBRESP. É e isso hoje aí. a gente está com quem, hein, Souza? Estamos com uma amiga aqui de longa data, que um prazer enorme rever você por aqui, Suzana. Ó, eu não vou falar seu sobrenome para não errar, mas você tem a oportunidade de me corrigir depois, e também apresentar. Nós normalmente aqui, Suzana, fazemos a leitura de um currículo, mas a gente está mudando, deixando para que o nosso convidado, e você é muito bem-vinda, falar um pouquinho de você, não é, Wagner? É isso aí, Suzana. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua participação, pela parceria, pela amizade de alguns anos. E a gente gostaria de saber um pouco de você. Fala um pouco de você para o nosso público, para os nossos internautas. Um pouco de quem é a Suzana, esportista, empresária. É isso aí. Bom, boa tarde, né, a todos os ouvintes. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês. Essa amizade, né, não é de hoje, é uma amizade que ela vem sendo construída já há muito tempo, né? E eu fico muito feliz de estar aqui falando um pouquinho sobre a Suzana Paterni, né? É um nome. Eu não queria arriscar. Não queria arriscar, né? Eu sabia, mas não queria arriscar. Tem gente que arrisca, mas sempre fala errado, sempre né? Fala errado, né? É tcheco, né? Minha família, por parte de pai, é tcheca. E por parte de mãe é polonesa. Então, eu tenho esse sobrenome um pouquinho complicado. Legal. E eu mantive esse sobrenome apesar de casado. Então, assim, sobre a Suzana, né? Às vezes é difícil a gente falar da gente, né? Né? Quando a gente está diante aqui dos ouvintes e está aqui sendo gravada, a gente acaba se inibindo um pouco. Mas, realmente, né? Eu fui esportista. Nasci numa família de esportistas, né? Meu pai já era um tenista, minha mãe era nadadora e eu fui conduzida por eles para o esporte desde muito pequena. Então, com 14 anos, eu já bati o recorde de natação, recorde paulista, nadava borboleta e acabei representando o Brasil nas Maccabiadas, né? Porque eu sou eu sou judia. E então eu viajei bastante, né, competindo. Então, naquela época, infelizmente, não existia o esporte profissional. Então a gente nadava porque a gente gostava mesmo daquilo que a gente estava fazendo, não por dinheiro, né, mas pelo prazer de fazer. E o que eu posso falar de mim é que eu sou formada em Direito, também sou formada em Administração. E eu imaginei, vamos dizer, sempre na minha vida trabalhar com um design de moda, por incrível que pareça, né? E até comecei a trabalhar com isso quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos. E assim, sabe, naquele período que você não sabe direito o que você quer, fica entre estudo e entre o empreendedorismo. E eu acabei trabalhando um pouquinho com moda, mas depois logo eu fui para o mundo corporativo. Então eu trabalhei na Varig, né? Eu fui funcionária da Varig durante 5 anos. Trabalhei nas reservas nacionais e internacionais. Então na época que eles implantaram o computador, inclusive, né? Então foram os primeiros computadores. E assim, naquela época todo mundo trabalhava na Varig porque a gente tinha as vantagens, né? De, primeiro, trabalhar meio período, eram todos universitários. Finais de semana, era final de semana sim, final de semana não, e a gente tinha as vantagens, né, de viajar bastante. Sim. Então foi um momento da minha vida em que eu curti bastante, saí para casar, e depois a minha vida de empreendedora começou, né, e acabei caindo no mercado de seguros por acaso, né,
porque não tinha nada a ver com aquilo que eu imaginava no futuro. E assim, o que eu posso dizer para vocês? Que eu entrei num mercado desconhecido, né? Machista, machista, né? Na Eu tô época, falando né? de 27 anos atrás, Na época, né? 27 anos atrás, até que meio está fazendo 27 anos atrás. Então, eu fundei uma empresa com o propósito de oferecer serviços de back-office para o mercado de seguros. E com um detalhe, né, que veio junto com a inclusão social. Então, eu acredito tenha sido a protagonista, né, não apenas de oferecer serviços terceirizados para o mercado de seguros, mas também trabalhar só com jovens das comunidades. Isso é, para nós, é um trabalho fantástico, excepcional que você faz. Não só você, mas todos os funcionários lá da Tecmeio, que fez com que nós te convidássemos, né, para que se você estivesse aqui para a gente debater sobre isso, porque de fato é algo muito relevante para a sociedade e que a gente admira bastante esse trabalho. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais, não só da parte empreendedora, e porque agora a gente precisa agradecer os nossos parceiros, os patrocinadores, né, os nossos patrocinadores. Sem eles nós não estaríamos aqui, não é? É isso, sem isso dúvida. Aí. E Então nós temos aqui então os nossos grandes patrocinadores, a Imobiliária Remax Mavinc, a Universo Iantra, a Volog, a Ikemata, a Plataforma SP, Paladini Augusto, a Cavim Câmara de Avaliação Imobiliária, a American Hilt, a Visconde e o Ibresp, que é aquele que nos dá aos nossos internautas a possibilidade de você também aprender e ganhando 10% de desconto, né, Wagner? Você que tem que fazer? Você que está nos assistindo agora, clica aqui, clica não, né? Escaneia esse QR Code aqui, né? Aqui em cima da tela que você vai ter 10% de desconto em qualquer curso do Ibresp. E lembrando que hoje esse programa aqui está sendo gravado, por isso não temos o sorteio no final do programa. Os internautas devem estar estranhando, eu não falando aqui para eles colocarem o nome. Hoje esse programa está sendo gravado, então hoje não haverá sorteio, tá bom? Mas o desconto continua aqui. E, Suzana, a gente estava falando sobre um pouco da sua infância, da parte que você era esportista e tal. E você falou uma coisa curiosa, né? Que você falou que sua família é parte tcheca, parte polonesa, se não me engano e tal. E como foi a chegada deles aqui no Brasil? Foram seus pais que vieram? Foram seus avós? Ou como foi isso? E como foi a adaptação deles? A gente ficou um pouco curioso a respeito disso. Olha, minha mãe chegou aqui com 14 anos, né? Ela chegou já mocinha, né? Veio da Polônia já, né? Enfrentando guerras e tudo mais. Fugindo da guerra. Fugindo da guerra. Então, a mãe dela, né? Minha avó, na verdade, trouxe os 3 filhos, né? Já com 14, 10 e acho que 11. E depois minha avó trouxe mais 8 irmãs, tá? Então, a minha avó chegou no Brasil e ela empreendeu também, tá? Ela costurava... Ela costurava e meu avô era russo, então os dois viraram comerciantes. E assim, eu tenho uma história de vida com o empreendedorismo desde muito cedo, né? Porque meus avós chegaram, na verdade, sem falar a língua, né, portuguesa. Convivendo, né? E vocês sabem, né, o que é chegar no Brasil, abrir um negócio e criar, né, uma família. E depois eles faleceram, meu pai acabou chegando da República Tcheca e um tio meu acabou apresentando a minha mãe para ela. E aí ele foi para o Uruguai. Aí depois ele decidiu voltar do Uruguai e casar com a minha mãe. Então foi assim uma coisa bem rápida, entendeu? Eu não sei, por uma questão de segurança ou por amor. Por né? Amor, com certeza, com certeza. Eu acho que foi por amor. Com certeza. E aí cá estamos, né? Então meus pais também foram empreendedores, os dois. E assim, eu lembro que quando eu era assim, tinha uns 12 anos, 13 anos, eu já ia para a loja, né? E eu ficava muito feliz quando eu podia frequentar a loja e ver meu pai vendendo, minha mãe trabalhando. Então, assim, eu sempre convivi com o trabalho. Né? Eu acho que isso foi, na verdade, o exemplo que eu tive, e talvez isso tenha sido a força, né? E todo esse espírito de luta também, né?
que eu tenho comigo, né? Porque vou te contar, né? Para ser empreendedor. Mas isso aflora, né? Tá dentro de cada um de nós. Você tem toda uma história do empreendedorismo. E quando você falou isso, me fez lembrar muito meu pai também, que de uma outra história totalmente diferente, mas que veio como um grande empreendedor, né? Até mesmo pelas dificuldades. As dificuldades que os seus antepassados tiveram com a língua, talvez o meu pai teve com o aprendizado, porque ele não tinha estudo, e aí chegou aqui e ser empreendedor. Então, é uma situação bastante delicada, né? Bastante complicada. Mas isso é uma história de vida, né, Suzana? E quando você fala desse empreendedorismo, e falando do esporte, eu acho que a Maccabiades que você comentou, foi através da Hebraica? Foi. Foi. Na verdade, eu comecei nadando no Paulistano, tá. né? Então, aí depois eu fui para a Hebraica. Tá. Então, aí depois eu fui um pouco tempo para o Corinthians. A gente mudava às vezes, né, de clube e tal, para competir de uma forma diferente, com pessoas diferentes, para treinar com outros treinadores e tudo mais. Mas a carreira naquela época de esportista era muito curta, né? Não é como hoje alguns esportes, né? Então, pelo fato de não ser profissional, então, principalmente mulher, né? A gente acaba namorando. Hoje tem uma dificuldade enorme dos esportistas terem patrocinadores e tudo mais. E eu fico imaginando naquela época que nem se tinha o esporte ainda como uma atividade profissional. Não, era como que é? Pessoa a pessoa, né? Sim. A gente tinha que treinar, eu treinava normalmente às 5 horas da manhã, nossa, né? E aí depois eu ia para a escola, voltava da escola, treinava novamente. Caramba. Então, assim, eu sempre gostei muito da água, sempre gostei muito de treinar, sempre gostei muito de regras, né? Então, acho que isso foi, acho que o que me trouxe, né, para a carreira de empreendedora e assim... enfrentar esse mundo, né, que não é fácil, né, para uma mulher e principalmente no mercado que eu tô, que é o mercado de seguros, né? E como surgiu a Tecmail? Então, já entrando nessa questão da Tecmail, como é que surgiu? Olha, a Tecmail, ela surgiu, todo mundo faz essa pergunta, né? Então, assim, eu acho que foi uma oportunidade, porque eu estava num momento meio sabático da minha vida, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, né? Que eu fiquei nos Estados Unidos por 3 anos, fazendo estudo de logística, e aí, por razões familiares, eu acabei voltando. E aí uma cunhada minha me convidou para trabalhar numa agência de correio, numa franquia de correio. E aí eu entrei na área comercial. E eu acabei vendendo o correio, né? Porque tudo era via correio, né? Conseguindo um cliente, um banco, né? Em potencial. E aí ele entrou no correio e eu comecei a ser a gerente de contas, né? Desse banco. E aí eu comecei a olhar como é que funcionava, né, o correio, como é que funcionava o banco, a questão já de processos, entendeu? Que eu comecei a identificar uma habilidade em mim de conseguir falar, meu Deus do céu, acho que isso pode ser melhorado, isso pode ser melhorado, isso pode ser melhorado. E foi aí que eu sugeri, né, para minha cunhada, falou, olha, eu acho que a gente pode trabalhar de uma forma diferente. Ela falou, olha, não, é assim que funciona, eles mandam a correspondência, a gente franqueia e manda embora, né? Eu falei, mas às vezes não tem CEP, às vezes, entendeu, os documentos estão incompletos, dado, né? Sabe, alguém está sendo prejudicado, né, nessa relação. E aí foi que o cliente começou a reclamar do correio, não sei o quê, e aí um dia ele me chamou e falou, olha, Suzana, eu não estou muito satisfeito com os serviços e me propõe alguma coisa, né? Eu falei, olha, eu vou mapear o mercado para ver o que existe, né, de fornecedor, né, de prestador de serviço nessa área. Aí eu mapeei o mercado, vi que não existia nada, né, era o correio mesmo que fazia isso. Até o custo gratuito, né, era praticamente zero, né, porque a franquia era alta, né, o valor da franquia do correio era alto. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, não tem jeito, não tem prestador de serviço no mercado. E ele falou, olha, Suzana, por que você não passa a prestar serviços?
Eu falei, olha, porque não é minha área e acho que não é bem isso que eu quero da minha vida, né? Aí ele falou, olha, vai para casa, bota a sua cabeça no travesseiro e tal. Eu voltei para casa, conversei com meu marido e ele falou, enfrenta. Ele falou, enfrenta. Eu falei, mas enfrenta? Eu falei, ser empreendedora assim, do dia para a noite? Ele falou, enfrenta. E aí eu resolvi fundar a TecMail, né? A gente pensou muito nessa questão do nome. Então, o TecMail, né? Se você vê o mail, ele é muito de correio. E tech é de tecnologia. Falei para vocês, né? Eu estudei um pouco de logística, né? Nos Estados Unidos. Deve ter ajudado e muito, né? Até a logística, né? Sim, ajudou bastante, entendeu? Eu já vim com uma visão, eu falei para você, de processos, né? E isso é muito forte em mim, entendeu? Eu consigo enxergar, assim, quando eu mexo numa atividade, eu já consigo enxergar uma melhoria naquela atividade. Sempre pensando, na verdade, no stakeholder, né? Sempre pensando em como que a gente pode melhorar aquilo para os stakeholders. E aí eu fundei a TecMail e decidi, como eu falei para vocês, a fazer inclusão social. E aí você vai falar assim, bom, mas de onde você foi buscar esse pessoal, né? Existia um projeto já social na favela de Paraisópolis, onde não existia jovem aprendiz ainda naquela época, mas existiam pessoas, vamos dizer, empresas, algumas empresas que investiam na qualificação de jovens dentro de Paraisópolis. Eu fui conhecer o projeto, por incrível que pareça, era uma amiga de faculdade minha. Olha que legal. De faculdade e de trabalho, né? Era da Varig também. Aí eu vi o trabalho... Que coincidência, né? Que fazia esse trabalho social, eu falei, nossa, é por aqui mesmo. Então, foi por lá que eu comecei a contratar os jovens e fui aprendendo no chão de fábrica com eles a entender o mercado de seguros, né? Como é que era vender seguros, o que que era essa documentação toda, que processo era todo aquele. E eu fui indo e treinando os jovens. Chegou um momento, eles queriam a faculdade, aí nós negociamos com uma faculdade e um grande número de jovens concluiu a faculdade. E aí, nesse momento, o mercado começou a tirar os jovens já queriam, vamos dizer, não trabalhar em prestador de serviço, mas sim trabalhar nas seguradoras, em corretoras, porque os salários eram melhores, na verdade, as condições eram bem melhores do que um prestador de serviço. Aliás, prestador de serviço sofre, né? Sim. Sofre, né? Para competir com uma seguradora e uma grande corretora, é quase impossível, né? Então, quando eu me percebi nesse momento... e eu falei, gente, acho que Deus está me chamando para um outro caminho. E foi aí que eu entrei na área educacional. Demorou um pouquinho, entendeu? Para eu identificar que essa seria a área mesmo a investir. Eu acabei fundando o Instituto TecMail para capacitar jovens das comunidades da rede pública de ensino para o mercado de seguros, porque também o mercado... ele não desenvolvia pessoas, entendeu? Se os meus jovens que vinham, né, de projetos sociais das comunidades passaram a ser objeto de desejo do mercado, eu falei, eu acho que é melhor fazer isso de uma forma mais profissional, né? Claro. E não só para mim, mas para atender o mercado de uma forma geral. E foi aí que eu decidi fundar uma ONG, né, uma organização social de interesse público, mas sofri bastante no começo. Porque já existiam outras entidades que trabalhavam com jovens. E aí, depois, eu comecei a investir, né, na primeira turma. Eu investi em 30 jovens, contratei professores, montei o conteúdo todo para o programa e botei essa turma toda em sala de aula ensinando não só, vamos dizer, matemática, português, tudo o conteúdo do ensino médio, mas também matérias voltadas ao mercado de seguros. E aí foi que eu formei a primeira turma. E quando eu formei a primeira turma, eu fui colocá-los no mercado, né? Como já estava implantada a lei da aprendizagem, e aí eu fui bater na porta das seguradoras para contratar os jovens. Isso foi em 2002. Não, 2012. A TecMail eu fundei em 1997. Em 2012 eu fundei o Instituto TecMail. Legal. Está completando 13 anos. Então, assim, Wagner e Antônio, tudo foi uma luta. Foi uma luta. Você trabalhar com inclusão social... Primeiro, os jovens que vêm da rede pública, né? Você tem aí uma deficiência muito grande,
vamos dizer, no ensino público, né? E para você recuperar, vamos dizer, toda essa deficiência, não é Para fácil, equiparar né? o conhecimento, né? Exato. Não dá para É, equiparar, a gente não pode é. pensar em equiparação de conhecimento. O que você tem Sim. que passar é passar uma régua e seguir em frente, né? Porque hoje a velocidade da informação, a velocidade das mudanças é muito grande. Então, os jovens aprendizes, eles... bom, eu vou falar em números. Vamos Legal, falar em legal, números, legal. né? Era a Vamos falar próxima em pergunta. números, né? É a próxima pergunta. Vamos lá, vamos Mas lá. falar em antes de falar É. em número, essa coisa toda também tomou uma proporção um pouquinho maior, né? Do que só simplesmente ao jovem da periferia, enfim, aqueles. Me lembro de ter feito uma visita a Tecmeio e ver algumas pessoas de outros países próximos que você deu a oportunidade, não é isso? Sim, sim. Aí você pode continuar com os números também. Assim, tem muita história, né? Nós estamos Sim. falando de quase 13 anos de instituto, né? Nós estamos falando 27 de Tecmeio. Às vezes as coisas se confundem, né? Eu vou falar, acho que é importante dizer que hoje a Tecmeio já passou por um processo sucessório. Então, hoje a minha filha, Vitória Opatrani, é que cuida, né? Ela é presidente da Tecmeio. Então, eu acabei indo para o conselho e hoje eu toco o instituto, né? Apenas o instituto, porque também acho que ganhou uma dimensão de que eu preciso, né, uma dedicação quase integral. Você imagina trabalhar com jovens na faixa de 16 a 21 anos, né? Sim. Então, não é fácil, né? É um desafio bem grande todos os dias, porque cada dia é um dia diferente, né? E você estava falando dos refugiados, né? Nós Isso. fomos a primeira ONG a capacitar 30 jovens refugiados e colocá-los no mercado de seguros. Me E recordo. assim, é um case de sucesso que nós temos, porque os 30 jovens acabaram se formando e vieram, né, numa situação também bastante complicada. Alguns não falavam português, mas o que acontecia dentro, vamos dizer, do Instituto Tecmeio? Eu tinha outros grupos de brasileiros fazendo o curso, então essa integração Sim. dos refugiados, falando francês, falando inglês com os brasileiros, além pra de todo ter mundo. acabado, além de ter acabado em namoro, entendeu? Também tem Muitos essa, né? acabaram falando outra língua e os que não falavam português acabaram falando português. Então a gente tem vários depoimentos. Inclusive, a gente tem um caso bacana agora acontecendo. Dois desses refugiados, né, eles foram treinados, eles foram capacitados em 2017. Esse projeto aconteceu em 2017. E os dois estão sendo mentores dessa turma que eu estou Nossa, formando que agora. legal. Que bacana. Que né? Então, São eles resultados estão- extremamente positivos. Então, assim, a gente está tendo vários jovens que hoje estão sendo retornando. mentores, né? Então, na verdade, é uma forma de devolver aquilo que nós proporcionamos para eles. Então, assim, falando em o que eu faço, né? Que projeto é esse do Instituto Tecmeio? A gente capacita os jovens, tá? O diferencial é que ele é capacitado não numa escola, numa sala de aula, ele é capacitado no mercado corporativo. Então, ele convive já com o mercado corporativo, coisa que acho que ele já sai à frente, né, de muitos jovens, inclusive jovens que estudam em escolas particulares, que não têm essa possibilidade, né, porque ele entra pela catraca, ele utiliza as nossas instalações, utiliza o nosso banheiro, ele come no nosso restaurante, ele vê, vamos dizer, a diretoria rodando, vamos dizer. Então, assim, Vivencia aquele ele dia a dia vivencia o dia a corporativo. dia corporativo, o estresse, às vezes, né, Sim. da perda de um cliente, a alegria do ganho de um cliente, né? Enfim, os problemas do mundo corporativo que, né, todo dia a gente tem né? Não Sim. deixa de ter essas experiências. É uma vivência fantástica, né? Então, esse é o pra- grande diferencial. Sim. Então, quando ele passa 3 meses lá, né, e ele tem, vamos dizer, não só esse empoderamento do estudo na questão do ensino médio, que acaba minimizando a questão da evasão escolar, né? Nós temos um Sim. problema de evasão escolar, que é bastante alta, né? E muitos acabam desistindo porque às vezes tem que trabalhar para sustentar a família. Isso deixa de acontecer porque a gente acaba incentivando esses jovens a estudar.
E durante todo esse período, ele tem um rigor com relação a questões comportamentais, né? Porque hoje, e aliás, desde sempre, acho que desde o primeiro dia, né, que eu entrei na área educacional, o desafio foi questões comportamentais muito mais do que técnicas. Técnicas é muito fácil de você dar, mas as questões comportamentais, elas são desafiadoras, né? E hoje em dia, então, né, a gente já não sabe nem o que fazer em determinados casos, né? Porque está tudo muito, né? Qual é o certo, qual é o errado, né? A gente vem de uma família tradicional, a gente vem de uma educação tradicional, né? E muito rigorosa. Então, hoje, né? É um pouco diferente, né? Muito livre, né? Permissiva, né? Permissiva. Então, às vezes nem a gente sabe, né, como que a gente deve se comportar diante dos jovens. Mas, enfim, a gente consegue transformar a vida desses jovens em 3 meses. Eles, durante esse período, eles têm uma mentoria, né? E esses mentores são voluntários, que a gente chama, né, de outros segmentos que não de seguros, mas de seguros também. E eles apresentam um problema e uma solução. E no dia do TCC tem uma banca que eles vão enfrentar, né? Isso também é presencial, porque tem gente lá que vai contratar os jovens, e tem, vamos dizer, a banca, né, também assistindo, dando nota. E assim, o que eu posso dizer para vocês é que a gente não sabe como a gente consegue transformar a vida desses jovens num espaço tão pequeno de tempo, né? E também por um custo muito baixo. Agora, tudo isso tem que ser patrocinado, né? Claro. Uma ONG, ela não vive sem dinheiro, e o dinheiro sempre é via doação. E a gente sabe que o Brasil é um país que não tem o hábito de doar, né? Então, existem vários, né, tipos de problemas. Existe uma missão da nossa parte, né? Porque eu acho que você entrar para proteger os jovens, né? Para cuidar dessa questão da vulnerabilidade que nós temos, né? Desse muro que separa, né? Aqueles que não têm condições de nada e aqueles que têm condição de tudo, a gente gostaria de que isso fosse mais estreito, né? Então, a gente sabe que faz, a gente sabe que entrega, mas existe uma dificuldade muito grande com relação a patrocínio. Imagino. A gente sabe que é isso. Bom, com certeza, apesar de que nós temos os nossos patrocinadores, né? Mas a gente luta para que isso aconteça. E você que está nos assistindo agora, também já falando em termos de patrocínio, né? Não perca a oportunidade de estar aqui. Nós vamos conhecer um pouco melhor o trabalho do Instituto Tecmeio. Eu consigo conhecer. E o nível de convidados que nós temos aqui, como é a Suzana. E falando nisso tudo, Wagner, em termos de estudo, que está se falando muito, essa coisa toda, nós vínhamos, Suzana, conversando também já há um tempo, quando sabíamos da sua vinda para cá, que foi muito gratificante, já agradecemos mais antecipadamente, né? A possibilidade que existe hoje em termos de seguro, a quantidade de seguros que nós temos hoje, que vão canalizando também para o mercado imobiliário, que é hoje nosso ouvinte bastante grande, que também muitas vezes desconhece de alguns produtos ou algumas possibilidades em termos da área de seguro, né? E tem muita coisa muito próxima. E que acho que isso é muito importante, né, Wagner? Eu vejo que o mercado imobiliário ele impulsiona o mercado de seguros numa fatia, né, do mercado de seguros. Obviamente que o mercado de seguros ele é muito grande, mas o mercado imobiliário ele contribui com uma fatia, eu acho que expressiva, dentro do mercado de seguros. Se a gente vê o mercado imobiliário, onde você tem as seguros obrigatórios, legalmente obrigatórios, a gente tem um leque já grande. Enorme. Porque se a gente falar da locação, a gente tem o seguro incêndio. Pela lei do inquilinato, né? O locador é obrigado, ou o locatário, fazer um seguro incêndio. Depois você tem o seguro fiança dentro da garantia locatícia. Né? Você tem o seguro de responsabilidade civil da imobiliária, né? Ou do corretor de imóveis que está atuando. Também. Né? Você tem o seguro habitacional, o seguro da casa. Né? Você tem o seguro do contrato de financiamento. Né? Então, de todos esses que eu estou falando, por enquanto, só o seguro de casa, só o seguro residencial que é optativo. Todos os demais são imposições legais. Depois a gente tem o seguro da obra, da construção civil, né? Que depois da quebra da Incol,
também se tornou obrigatório dentro do HIS, do Programa Minha Casa Minha Vida, você tem que ter o seguro. Então, assim, você tem um leque tão grande, né? Pode ser que eu tenha até esquecido de algum aqui, Sim. mas que esteja relacionado diretamente com o mercado imobiliário e o mercado de seguros. Sim, né? sim. E a gente faz uma coisa aqui, Suzana, que essa analogia ou essa brincadeira, vamos dizer até de certa forma, esse nome exótico, calça suja, ele foi pensado um pouquinho, né, propositadamente, porque o corretor que começa na profissão, ele é inexperiente. É o teu aluno que saiu lá sem experiência, mas começou, mas ele ainda não tem a experiência. Então ele é o calça branca. E aí o calça suja, ele vem no contraponto de dizer da experiência adquirida através dos tempos e através dos negócios, né? E dentro, não sei se existe algum termo dentro da área securitária, alguma coisa nesse sentido. Alguém que está começando na área de seguros, existe alguma situação? Eu não sei, acho que a gente precisa inventar, porque eu não sei se tem. O que a gente tem é isso, né? Os iniciantes são os jovens aprendizes, né? E falando, né, falei para você em termos de número, já são quase 2.000 jovens capacitados, né? Nós temos 97% de retenção em sala de aula certificados pelo curso. Bacana, e depois nós temos 95% de inclusão no mercado de trabalho. E nós temos 70% de retenção no mercado de seguros. Então, hoje, nós alimentamos, na verdade, os novos entrantes no mercado de seguro. Um mercado que tende a crescer, né? A gente estava falando há pouco tempo do crescimento do mercado de seguros. Vem crescendo a cada dia, né? A cada momento. Principalmente a pós-pandemia, né? As pessoas estão mais, vamos dizer, conectadas, né, com a questão da proteção. E dentro de todo esse trabalho que a gente faz também, a gente acaba levando a cultura do seguro, porque vocês estão falando, né? Existe tantos seguros no ramo imobiliário. Agora, quem são essas pessoas que conhecem todos os seguros dentro do ramo imobiliário, que trabalham no ramo imobiliário? Então, o nosso propósito, além de formar pessoas, é levar a cultura de seguros, porque quando a gente faz a mentoria, o que acontece? A gente chama mentores não apenas no mercado de seguros, a gente chama de diversos segmentos. E a banca também, quando ela vê os TCCs são os mais diversos temas. São temas extremamente atuais, inovadores, entendeu? Fala de inteligência artificial, fala do seguro imobiliário, entendeu? A gente está falando agora de questões climáticas. Esse próximo, a gente vai apresentar agora, dia 17 e 18, são 14 TCCs. Olha aí. E com temas incríveis. E aí a banca também, às vezes, mesmo pertencendo ao mercado de seguros, às vezes não tem noção de alguns ramos que estão sendo falados pelos jovens, entendeu? Porque esses jovens, eles são... é incrível como eles captam, entendeu? E a facilidade hoje de acesso à informação, né? Hoje a inteligência artificial, a tecnologia da informação está aí para nos ajudar nesse momento, né? Qualquer dúvida você tem a resposta imediata. Você não tem que ir até uma biblioteca, fazer uma pesquisa... Né? É o que acontecia anteriormente, né? Sem sombra de dúvida, mas, Antônio, a gente tem que entender que nem todo mundo sabe trabalhar, né, com essas tecnologias que nós temos hoje. Então, para você usar algumas tecnologias, você tem que saber falar português, você precisa conhecer matemática. Sim. Então, isso é muito forte dentro do Instituto Tecmeio. É essa jornada de fazer o jovem, vamos dizer, ser sustentável no futuro e não um emprego, vamos dizer, de curto prazo. Eu não quero que o jovem, o nosso diferencial, primeiro, o mundo corporativo, ele está no mundo corporativo. Então, quando ele entra dentro de uma seguradora, de uma corretora ou de um stakeholder do mercado, ele já minimiza custos de recursos humanos, já minimiza custo de gestor para ensinar nomenclatura. É mais ou menos parecido no mercado imobiliário. Vocês têm toda uma nomenclatura diferente. Sim, né? Então, você imagina entrar um jovem que não sabe absolutamente nada e um jovem que já tem toda essa terminologia do mercado imobiliário. É completamente diferente. Então, a gente já minimiza custos de entrada desse jovem, né? Ele já conhece o ambiente corporativo, então ele já sabe que existe, vamos dizer, uma visão, uma missão, valores que ele tem que respeitar. E ele já sabe como é que ele deve se comportar dentro desse mundo corporativo e que ele tem 15 meses para ele, na verdade, prosperar dentro daquela seguradora ou não. E é incrível, porque o curso faz o quê? O jovem se apaixonar por seguros. Sim.
ele acaba se apaixonando. Então, Ele todos querem ficar no mercado de seguros. Todos, absolutamente todos. Existem algum deles assim que você tenha visto dentro de todo esse tempo que tenha se especializado em determinadas áreas? Sim, você tem Até vários. estou falando nesse sentido porque, claro, suspeito de falar do mercado imobiliário, mas só que o Wagner já citou aqui 5 seguros que são obrigatórios, outros não, mas que dentro do mercado imobiliário, aqueles que se dedicarem nessa circunstância, com certeza terão um mercado praticamente virgem. Enorme, enorme, mas assim, a gente, eu falei para você, né, são 13 anos, né, desde a primeira turma, então você imagina a primeira turma, onde é que ela se encontra. Eu já tenho gente fora do Brasil, Olha eu já aí, tenho pessoas aí assumindo cargos de liderança, então a gente tem gente, eu não sei se vocês lembram da questão da aprendizagem, né, porque eu acho assim, eu entrei no mercado de seguros para agregar valor ao mercado de seguros. Então você vê que eu entrei para primeiro, né, uma empreendedora para entender processos e reduzir custos e implantar tecnologia. Então, hoje, a Tecmail ela é 100% digital. Quer dizer, aquele mundo analógico que eu entrei, Sim. ele não existe mais. Eu vejo que como o Souza estava dizendo, é uma oportunidade ímpar para esses jovens, Com né? certeza. Porque eles muitas vezes não têm essa oportunidade, principalmente no local onde vive, ou lugar que frequenta. Vocês abrem as portas de uma forma não só para qualificá-los, né? E prepará-los para o mercado de trabalho. Um pouco da nossa proposta aqui com o podcast com Calça Suja é também trazer um pouco dessa nossa experiência e informar levar os nossos informação, internautas, conhecimento. levar conhecimento, levar as informações. E a gente tem um quadro chamado Dica Imobiliária, né? Então, todo o programa, todo episódio, a gente traz alguma dica do mercado imobiliário. E hoje não podia ser diferente, a gente trouxe alguma coisa ligada ao mercado de seguros. Opa. Então, vamos ver o quadro Dica Imobiliária, o que a gente trouxe hoje. Então, a gente estava falando aqui sobre os seguros e eu quero chamar a atenção para você que está nos assistindo, nosso internauta, com relação ao seguro fiança. A grande maioria dos corretores de imóveis que atuam com locação sabem lá das opções do artigo 37 da Lei do Inquilinato com relação a quais são as possíveis garantias. Então, a gente tem a caução, o título de capitalização, o fiador e o seguro fiança, né? Com relação ao seguro fiança, os corretores já devem conhecer bem como é que é a modalidade, como é que funciona. E uma coisa que eu pratico lá no meu curso, que eu pergunto para os meus alunos no meu curso, eu faço até uma analogia, eu falo, quando você vai contratar um seguro de carro, que é alguma coisa mais do cotidiano, você escolhe quais são as coberturas. Você está lá avaliando, você vai falar, eu tenho seguro do meu carro, eu quero cobertura de vidro, eu quero carro reserva, eu quero danos a terceiro, eu quero com relação seguro a enchente, ou furto, roubo e tal, e a gente vai escolhendo. E aí a pergunta que eu faço e aí você vê o valor do seguro e fala, pô, isso aqui eu acho que eu não vou querer o carro reserva. O seguro ficou alto, eu não vou querer o carro reserva. Você vai aparando as arestas. E a pergunta que às vezes eu faço para os meus alunos é assim, legal, é assim que funciona, você escolhe. E com relação ao seguro fiança? Né? A gente está retratando de uma relação entre o locador, o locatário, nós temos aí o corretor de imóveis intermediando essa locação e o corretor de seguros, né? Prestando serviço para realização desse seguro. Quem será que escolhe as garantias, né, de um seguro fiança? Porque se a gente deixa para o locador, essa é a brincadeira que eu faço com meus alunos, eu falo assim, se a gente deixa para o locador, o que ele vai querer? Tudo. Ele quer tudo e mais um pouco. Ele fala, olha, se o locatário tiver um seguro contra pensamento negativo, eu quero. Porque se o locatário pensar em ficar inadimplente, eu quero que cubra. É né? verdade, é o mínimo que pode acontecer. Se a gente deixar as coberturas, a escolha das coberturas para o locador, opa, ele vai querer tudo. Se a gente deixa para o locatário, o que ele vai falar? Opa, o mínimo possível, porque o custo, né? Sem sombra de dúvida. Aí então fica essa questão. E aí fala assim, então deixa o corretor de imóvel. O corretor de imóvel vai falar o quê? Pô, pera um pouquinho, eu preciso que o negócio saia. Eu preciso que o negócio aconteça. Então deixa eu ver, vamos ver um seguro razoável que cubra os dois. Não faz nenhum sentido isso, né? O corretor de seguros também, né? Pô, como é que vai deixar na mão do corretor de seguros? O corretor de seguros vai querer tudo também, afinal de contas aumenta, né? A dúvida que paira muitas vezes, eu faço essa reflexão junto com os alunos nesse sentido dessa provocação. E aí, quem é que escolhe as coberturas, né? Então, o primeiro esclarecimento que vai para vocês hoje da Dica Imobiliária é quem escolhe a cobertura do seguro é o contrato. Então, não pode ser o locador, não pode ser o locatário. Por quê? Por força do artigo 41 da Lei do Inquilinato, Lei 8245/91.
que fala o seguinte, olha lá, o seguro de fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário. Veja, esse artigo ele é taxativo, ele é expressivo. Abrangerá, ele não coloca assim, poderá abranger, ou seja, ele não dá margem para que você escolha, ele já é taxativo, abrangerá o quê? A totalidade das obrigações, ou seja, todas as obrigações assumidas pelo locatário dentro do contrato de locação tem que ter o seguro. Então, se o locatário está responsável pelo pagamento do IPTU, o seguro tem que cobrir o pagamento do IPTU. Ele está responsável pelo pagamento de consumo de água, luz, tem que estar coberto com o seguro. Então, veja, o artigo 41 já determina que o que estiver no contrato é o que vai ter que ter de cobertura. Então, não é uma faculdade do locador ou do locatário a escolha das coberturas, tá certo? É aquilo que ficou definido no contrato. E aqui eu chamo a atenção para mais uma questão, falando do seguro-fiança. É uma observação que eu coloco aqui, ó. Na contratação do seguro-fiança locatícia, multas disciplinares do condomínio não são cobertas pelo produto. Logo, se o locatário acumular multas por descumprimento do regulamento interno do condomínio ou por atitudes reiteradas antissocial, poderá recair sobre o locador tais valores e cobranças que o seguro-fiança não cobrirá. Então, muita atenção na apólice do seguro-fiança, porque muitas vezes o corretor fala, olha, fica tranquilo que está tudo coberto, né? E, na verdade, alguns seguros-fiança não cobrem multa disciplinar de condomínio. Então, se ele o locatário deixa de pagar a cota condominial, o seguro vai cobrir, tá? O valor lá de cota condominial ordinária. Então, o locatário deixou de pagar o condomínio, o seguro vai lá e cobre. Agora, se o locatário, porventura, tomou uma multa por desrespeito ao regimento interno do condomínio, o seguro, tem alguns seguros que não cobrem, tá? Então, muita atenção a isso na hora de você, corretor de imóveis, orientar o seu cliente. Certo? É isso aí. Olha, ele falou tão bem hoje que ele me deixou. Ele fez isso de propósito. Porque ele sabe que eu vou sempre perguntar mais alguma coisinha e tal. Essa do que está lá no contrato, a totalidade, Wagner, é interessante. Ou seja, a totalidade, na verdade, vai ser o seguro completo, não é isso? Não, não necessariamente, porque ele vai ter que cobrir o que está no contrato. Muitas vezes você coloca no contrato que o IPTU vai ser pago pelo locador. Sim. Pelo próprio locador. Então o seguro não cobre o IPTU. Não, aí tá perfeito. Okay? O condomínio também acontece isso. Sim. Às vezes o locador ele prefere receber do locatário o valor do condomínio, do IPTU, e ele ir lá e pagar. Nesse caso, se a garantia locatícia for o seguro-fiança, o seguro-fiança não precisa fazer a cobertura de IPTU e condomínio. Entendi. Não, é que normalmente o contrato de locação também, ele está sempre recheado de informações, né? É responsabilidade dele o IPTU, é responsabilidade dele a pintura, na entrega. Isso é uma boa. Essa questão da pintura, multa contratual. Multa, sem dúvida. Então, quer dizer, são todos acessórios que estão no contrato. Que muitas vezes, então, mas é isso que eu digo, às vezes o contrato não prevê, por exemplo, a pintura do imóvel. Né? Você pode não acreditar, mas tem contratos que não prevê a necessidade da pintura do imóvel. Ele fala que tem que ser restituído, o imóvel tem que ser restituído no mesmo estado em que foi recebido, exceto as deteriorações decorrentes de seu uso normal. Perfeito. Okay? Então, essas deteriorações são de uso normal, também não tem. É que eu coloco no meu contrato que ele deverá entregar o imóvel pintado com pelo menos 3 demãos 30 da mesma qualidade que está descrita no termo de vistoria do imóvel na entrada da entrada tem da locação. Situações, Souza, de fato, a gente conhece... que na verdade, a gente conhece diversos casos, diversos proprietários, Suzana, que eles chegam e falam o seguinte, olha, a tinta que eu usei é essa daqui, ó. Eles trazem a etiqueta da lata e falam assim, ó, é tinta, souvenir, como é que é? Palha, a cor, né? Palha, não sei o que. E eu quero que restitua pintado nessa cor, dessa. Então, assim, aí você tem que colocar no contrato. Sim. E aí o seguro cobre? Sim. Se tiver no contrato. E é uma obrigação do locatário, o seguro cobre. Mas desculpa, mas essa questão de pagar ou não pagar, né? De ler, né? Nós temos um problema de que as pessoas não leem o contrato, né? Então, muitas vezes, na hora que você vai, né, atender a questão do sinistro, o segurado pensa que tem, na verdade, aqueles benefícios cobertos e acontece que ele não tem. Então, aí é uma frustração, entendeu? E eu acho que essa questão de você levar a cultura do seguro, né? Você está falando aí de imóveis, você está falando de corretores de imóveis. Então, assim, o quanto esses corretores entendem, na verdade, de seguro,
para estar protegendo, né, ou seja o locador, seja o locatário, numa situação, vamos dizer, dessa que às vezes pode acontecer e é normal que aconteça, né? Sem dúvida. É normal que aconteça. Mas você estava falando lá dos jovens, onde eles estão, né, nas especialidades. Hoje, antigamente, quando você colocava jovem aprendiz dentro das empresas, eles ficavam em atividades de baixa complexidade. Então, às vezes, eles ficavam secretariando, às vezes eles ficavam no arquivo, às vezes eles ficavam... Então, não tinha, assim, vamos dizer, por parte do contratante, uma intenção de desenvolver aquele jovem. Aquele que aparecia porque tinha habilidades naturais e competências naturais, ele acabava ficando dentro do mercado, mas os outros venceu o contrato, porque o contrato de jovem aprendiz é por prazo determinado, né? São 15 meses. Eles eram finalizados e o jovem caía fora. Dispensava, né? Dispensava. Então ele voltava no status quo, quer dizer, de baixa autoestima, perdeu o emprego, e aí era difícil do jovem ser recolocado no mercado. Então nós entramos também com essa questão de ficar com o jovem, não apenas investir, você investir sim, mas manter esse jovem no mercado de seguros, porque afinal de contas, né, nós temos um apagão de mão de obra em todos os mercados. Então, se a gente não pensar, né, em capacitar um jovem, colocá-lo como um primeiro emprego e desenvolver esse jovem, vamos dizer, para que ele fique no mercado de seguros, com o crescimento do mercado de seguros, eu não sei como é que nós vamos resolver os nossos problemas, e eu acredito que o mercado imobiliário é a mesma coisa. Sim, sem dúvida, né? sem dúvida. E não é só o mercado imobiliário, hoje nós estamos falando de todos os mercados, né? Como é que nós vamos fazer para suprir essa deficiência de mão de obra que nós temos, essa mão de obra qualificada, dedicada, compromissada, né? E que realmente quer fazer a entrega da forma como o cliente quer, né? Eu acho que esse é um grande desafio que nós estamos enfrentando hoje, né? Sabe uma coisa engraçada que eu acho que pode ter até uma correlação com relação a essa questão dos jovens, depois que eles conquistam, né, o primeiro emprego? A gente entrevistou aqui o Castro, ele falava sobre o lifelong learning, sobre você se manter atualizado, se você estudar. Então, o mercado imobiliário ele tem muito ainda essa dificuldade, né? A gente tem agora visto as pessoas começando a se... porque me tornei corretor e acabou, abandona os estudos, abandona muitas vezes... não existe aquela preocupação de se manter atualizado com as notícias do mercado imobiliário ou com o avanço da tecnologia com relação... E aí tem uma dificuldade de operar um sistema, como a gente estava falando, inteligência artificial e tal. Existe um acompanhamento da TecMail depois que esses jovens entram para o mercado de trabalho com relação a isso, com relação ao estudo? Existe um incentivo depois que eles são contratados? Existe todo um acompanhamento depois desses 15 meses? Como funciona essa relação depois que eles são contratados pelas seguradoras? Acontece o seguinte, a nossa responsabilidade é exatamente capacitar esse jovem para o primeiro emprego, tá? Emprego e renda, nós estamos falando, né? Para a questão da renda das famílias hoje, né? Que a gente sabe como é que é. E depois, durante esses 15 meses, esse jovem é desenvolvido, ele fica, na verdade, no Instituto TecMail, né? Porque ele tem horas práticas e horas teóricas. Então ele permanece com vocês. Permanece conosco durante o período de estágio. aprendizagem. Estágio, Então, digamos assim, né? Não é diferente estágio. de estágio, porque estágio ele vai uma vez por mês na empresa, né? No instituto, por exemplo. Mas no caso do aprendiz, não. O aprendiz vai uma vez por semana e ele tem um conteúdo obrigatório que ele precisa realizar. Então, ele tem as horas práticas na empresa e ele tem as horas teóricas no Instituto TecMail, que são mais ou menos 500 e poucas horas. E o que acontecia antes? O que acontecia antes é que as empresas não controlavam, né? E nem as entidades formadoras também não se preocupavam se ele ia ou se ele não ia nessas aulas práticas. Hoje, a gente controla essas aulas práticas. Se ele faltou, porque afinal de contas, é um dia de trabalho. Quando ele está no instituto, nessas aulas teóricas, é considerado dia de trabalho. Então, ele está recebendo, tem remuneração. Se caso ele faltar sem justificativa, ele é descontado. Eu falei para vocês o que eu me preocupo. Eu me preocupo com a questão, vamos dizer, do compromisso e que a lei da aprendizagem seja realmente aplicada dentro das empresas. Sim. Porque muitas levam como cota.
eu levo como desenvolvimento desses jovens, Não, é um comprometimento, né, perfeito, de uma forma por completo. sustentável para o mercado e para ele mesmo, para que ele se torne um cidadão economicamente ativo, porque senão, o que vai acontecer no Brasil? E cria responsabilidade, né? Total. E olha, assim, a gente tem a cada 30 jovens que entram, vamos dizer, no processo seletivo, para 30 vagas, nós temos em média 220, 250 jovens querendo fazer o curso. Olha, Existe algum processo de Imagino. seleção? Existe. Eles passam, primeiro eles entram no site, fazem a inscrição, aí depois eles passam por uma prova, né, de português, matemática, raciocínio lógico e conhecimentos gerais, aí eles passam por uma entrevista pessoal e depois eles passam por uma dinâmica de grupo, porque na verdade eu tenho 200 e poucas pessoas buscando a vaga, 30 então vagas. tem que passar por um processo seletivo. Uma vez que ele entra no Instituto Tecmeio, aí vamos embora, né? Vamos estudar, né? como a gente colocou, é uma oportunidade ímpar, né, para esses Com jovens certeza, e aqueles com que certeza. têm essa oportunidade têm que abraçar. E você que está nos assistindo, que é uma oportunidade ímpar, não perca o Cronos Alto da Boa Vista. É um empreendimento fantástico e eu quero compartilhar com vocês agora. Dá uma olhada nesse vídeo. Quando precisamos viver o que realmente importa. É hora de você conhecer Cronos Alto da Boa Vista. Menos preocupações com o trajeto e mais tempo para caminhar a pé. Um lugar a 0 minuto de uma área de lazer exclusiva no rooftop. Menos tempo cuidando da casa e mais tempo curtindo o seu espaço. Cronos Alto da Boa Vista. Mais tempo para viver o que realmente importa. É isso aí. Não perca últimas unidades nesse maravilhoso empreendimento. Ali na Isabel Schmidt, número 411, pertinho do Mercadão Municipal de Santo Amaro, pertinho do metrô, no final da rua tem um metrô, do lado da Faculdade Unisa, uma excelente oportunidade para você que quer investir ali no Alto da Boa Vista ou para morar. Apartamento de 1 e 2 dormitórios, então vá visitar o stand de vendas que está acabando as unidades lá. Não é isso, Souza? Opa, eu sou suspeito de falar, sou investidor lá. E, bom, tá pertinho do Mercadão de Santo Amaro, É isso aí. não é? No shopping. Então, o shopping está 2 quarteirões. Então é um excelente investimento, sou suspeito de dizer, mas não perca essa oportunidade, né, É Wagner? isso aí. E, Suzana, mais uma vez a gente queria te agradecer, te parabenizar. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho lá do Instituto. Eu sei a dedicação de todos os funcionários lá e o comprometimento com o crescimento pessoal dos jovens. Eu vejo toda a dedicação. Vocês fazem toda a parte de alimentação, a parte cultural, a parte de estrutura familiar, a parte fora a parte principal do ensino, né, e da qualificação para trabalhar no mercado de trabalho, e agora a parceria com o Universo Yantra, se preocupando com as questões emocionais desses jovens. Então, eu acho fantástico. Então, assim, pessoalmente falando, acredito que o Souza tem o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento. Parabenizar o excelente trabalho que vocês desenvolvem lá. E eu sei que você tem poucas vagas, né? Mas eu queria que você pudesse deixar para os nossos amigos como que conhece alguém que possa se interessar por esse tipo de oportunidade. São jovens de 16 a 21 anos, e como que que eles podem se inscrever, e principalmente alguém que viu o programa, que se interessou em, de repente, patrocinar, em colaborar, em contribuir com o Instituto, como é que faz, onde procura vocês? Como é que faz? Olha, para o jovem, né, eu acho que a gente está aqui na região sul, né, uma região bem carente, né, bem vulnerável. Aquele que quiser se inscrever, ele entra no site do Instituto Tecmeio, né, www.institutotecmeio.org.br. E as pessoas que quiserem doar, né, existe a questão do redirecionamento do imposto de renda, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Quando nós estamos falando de pessoa física, nós estamos falando até 6% do imposto a pagar pode ser redirecionado para um projeto social
Então você não tira dinheiro do bolso. Na verdade, em vez de você estar pagando, talvez, né, o governo que também não está conseguindo entregar, vamos dizer, todas essas questões sociais que nós estamos enfrentando, redirecionar esse dinheiro para uma entidade formadora, né, cujo propósito realmente é ajudar a essas questões da vulnerabilidade social dos jovens. E na questão da pessoa física, ela pode doar até 6% do imposto de renda a pagar, e a pessoa jurídica é 1%. Quer falar, 1%, e a pessoa física até 6%. Isso. Então, muitas empresas acabam fazendo o seu imposto de renda até dezembro agora. Nós estamos com projetos em aberto. Então, se quiser fazer qualquer tipo de doação também, pode me procurar, né? Instituto Tecmail.org.br. Ou através de vocês também, né? Acho que é um público todo seu aí. E, assim, eu acho que as pessoas têm que fazer a diferença. A gente não pode fechar os olhos, né? E fingir que a gente não está enxergando, vamos dizer, o que está acontecendo no Brasil hoje. Né? Por mais mudanças aí que a gente está vendo, a gente percebe que essas mudanças tendem a piorar a condição, vamos dizer, daqueles que pouco têm ou nada têm. Então, um pouco que você doa é um jovem que está em sala de aula, é um jovem que está comendo, é um jovem que está levando um salário para dentro de casa, porque muitas vezes o pai ou a mãe está desempregado. Então, assim, é super importante, porque eu acho que a educação, na verdade, é a única forma de tornar uma pessoa, vamos dizer, livre, né, em condições de ter uma vida digna, né? Eu acho que o que a gente busca é isso, é trazer para essa juventude a possibilidade de uma vida digna, porque, infelizmente, nós passamos por uma pandemia, nós estamos aí num momento em que a sociedade está de cabeça para baixo, então a gente tem que dar um espaço, né, ter um espaço para orientar esses jovens. E, com certeza, muitos deles vão aproveitar, alguns não, mas a gente tem que abrir esse espaço onde a gente possa trazer a educação e a inclusão social, vamos dizer, de toda essa comunidade que está no nosso entorno. Maravilha. Parabéns, Suzana. Nós já conhecíamos essa sua atividade, essa sua dedicação de corpo e alma, que eu sei que tem. Vibrava bastante recentemente, até que você nos contou aí de uma grande conquista recente, né? Que bacana, que com certeza você vai conseguir os seus objetivos totais nesse projeto. Agradecer a sua presença aqui, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Já é convidada mais do que uma vez, a partir do momento que der a gente fazer mais um outro programa, claro, dando essas instruções, para tirar aquele jovem efetivamente, né, que está ali, que não seja um analfabeto digital, não é? Amém. Não só ele, como os nossos colegas, que temos que estar aprendendo constantemente. É uma das tônicas e é o motivo pelo qual nós também aqui no Calça Suja fazemos esse trabalho na iminência de levar conhecimento, educação, oportunidades e, assim, contribua. 6% do imposto de renda, você está fazendo uma grande doação, não é? Nossa Senhora, acho que as pessoas não conseguem imaginar, né? O quão importante isso. O que é transformar a vida de um jovem, né? Um jovem. Nós não vamos consertar o mundo. Mas um pouquinho que a gente possa fazer, né? Faz muita diferença, né? E eu acho que faz uma diferença não apenas para o jovem, para a família, para a comunidade, mas faz diferença para a nossa vida pessoal, né? Também, eu acho que a gente é um ser diferente. Eu acho que as coisas, a gente passa pelas adversidades de uma forma diferente. Eu acho que é uma felicidade que vem de dentro, entendeu? Quando você consegue doar um pouco de si para o outro. Obrigado, Suzana, pela sua presença. Wagner, acho que por hoje foi fantástico, né? Fantástico. Nós até hoje excedemos o horário, que o tema é tão grande e a gente ficaria aqui horas e horas, né? Muito bacana, muito obrigado mais uma vez. E obrigado a você que nos assistiu, ficou conosco até agora. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, lá no @calçasuja, e aqui no YouTube também, clicar no sininho para você ser notificado. Estaremos aqui novamente terça-feira, 18h30. Contamos com você. Calça Suja, não perca.